eu várias vezes comecei a dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muitas vezes eu orei este salmo e me senti necessitado de confessar a palavra, e a palavra que vinha ao meu coração constantemente foi este salmo 91. E Deus tinha me inquietado assim no coração. Eu fui buscar uma palavra para ministrar e me atentei para uma outra palavra, pois essa palavra de vez em quando eu tenho ministrado, mas hoje e ontem passei o dia aqui na igreja orando, buscando de Deus direções, orientações, e acalmando meu coração, e o Espírito de Deus me levou a entender que esta é uma palavra para hoje, nós tornarmos a conhecer o que Deus tem a nos falar através do Salmo 91. Então abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. Não quero ser repeticioso, mas eu tenho certeza que esta é a palavra de Deus para esta noite. Salmo, na Bíblia Católica, ele está no Salmo 90, mas na nossa Bíblia é o 91. Olha para o verso 9. Porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Fizestes do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua família, à tua casa. Por quê? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te susterão nas suas mãos, segurarão nas suas mãos. Para quê? Para que não tropeces em alguma pedra. Que pedra é esta? Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pôr-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longuras de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Verso 1. Vai responder essa pergunta que farei agora. Quando, diz o verso 9, e faço uma pergunta aí: quando eu faço do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação? Verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo de suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos simples. Vamos orar. Querido Deus, tua palavra, como verdade, choca o nosso coração, espanta de dentro de nós aquilo que é mentira, confronta-nos de maneira fria, de maneira lúcida, de maneira clara, porém nos traz direção e nos dá entendimento. Ó Deus amado, nós estamos diante de Ti agora, para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso entendimento seja iluminado, seja florido agora de tal entendimento que venhamos a sentir o perfume da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a poder, na renovação do nosso entendimento, endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, de tal forma que nós venhamos a ter esta convicção profunda da Tua presença e ter esta comunhão necessária com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa caminhada, e a partir do momento que nós avistamos Jesus, que nós conseguimos olhar e perceber o senhorio de Jesus, a gente se inclinando a Ele, a cada momento, a cada circunstância, quando clamamos, Ele vem nos socorrer. Em qualquer situação que possamos estar, em qualquer momento em que venhamos a vivenciar, ainda que estejamos no pecado, nós podemos clamar pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que a sombra da cruz vem sobre nós. Ainda que estejamos enganados, nós podemos clamar pelo nome de Jesus e a sombra da cruz vem sobre nós. Quando estamos fracos, nós podemos clamar e a sombra da cruz vem sobre nós. Nós podemos então buscar este refúgio. Está acessível, foi disponibilizado. O coração de Deus é vulnerável para o nosso clamor. E esse entendimento precisa penetrar no nosso coração, quebrar todas essas correntes, essas muralhas que querem impedir que a bênção de Deus se aproxime de nós. E nós temos de fato um inimigo, e esse inimigo é Satanás, e ele usa suas artimanhas para mexer com a nossa interioridade, para com a nossa vontade, para que nós venhamos a fazer o que Ele quer, ou o que nós queiramos fazer, e não a vontade de Deus. Por isso, é fundamental e é de importância vital nós buscarmos o refúgio certo, o refúgio que nos vai dar o abrigo necessário, que é o esconderijo do Altíssimo, aonde está o Todo-Poderoso. E onde está o Todo-Poderoso? Aonde está o esconderijo do Altíssimo? Em que
baseamos, nos fundamentamos. Queridos, por isso temos esta palavra tão acessível, para que nós venhamos a nos encontrar com a palavra do Todo-Poderoso. Esta palavra Todo-Poderoso é uma palavra que no hebraico é El Shaddai. El Shaddai significa aquele que é todo suficiente. Ele é todo suficiente. Ele é todo possível. Ele é todo realizável. Ele não só se autorrealiza, mas ele realiza aqueles que estão debaixo da sua sombra. Então, a sombra do Todo-Poderoso é a marca que ele deixou sobre a terra, que é a sua palavra. E esta palavra, inspirada pelo Espírito Santo, quando ela é lida e com o coração quebrado, o coração que se rasga diante dela, ela pode ser reconhecida, pode ser ouvida. Da mesma forma da experiência que Gabriel nos contou, contando como uma experiência, uma vivência que ele teve em Deus, a Bíblia está recheada de testemunhos, uma nuvem muito grande de testemunhos, de pessoas que de fato se apegaram a esta palavra. Então, na linguagem figurada aqui, quando eu coloco o meu coração, deposito a minha existência, pergunto a Deus e espero resposta e sigo aquilo que Ele fala, então eu estou habitando, morando no esconderijo do Altíssimo, lugar que é uma fortaleza que não tem como penetrar força alguma maligna. Quando nós estamos seguros, estamos confiados desta grande, poderosa pessoa que é o Senhor, nosso Deus. Queridos, é maravilhoso nós sabermos que este Deus, Ele sendo todo poderoso, quando vamos a Ele, verdadeiramente nos inclinamos e nos colocamos debaixo dEle, Ele que é todo suficiente, faz o nosso coração descansar. Eu lhe pergunto, o que você faz quando o teu coração está agitado? Preocupado, ansioso, necessitado? Vou lhe dar uma receita da farmacologia divina: oração. É tão sério o que eu vou dizer agora. A gente entra num outro estado, que é o estado de Deus, e a gente passa naquele exato momento a perceber que tudo está absolutamente tranquilo. É possível dormir no meio de uma tempestade, como dormia Jesus na ministração do domingo passado. É possível ter a tranquilidade na interioridade profunda, não concordando com aquela ação perturbadora, mas descansando e sabendo que o nosso Deus é todo poderoso, é todo suficiente, é El Shaddai, aquele que tem todo o domínio, e a sua sombra está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. É tão interessante esse salmo, porque ele nos faz despertar para algo que precisamos entender. Quando no verso 9 eu comecei a ler, então devo explicar e entrar no texto através do verso 9, porque aqui nos diz exatamente isso. Deus nos diz: fizeste do Senhor o teu refúgio. Eu me perguntei, então
livramentos estes até que não são perceptíveis, laços que não vemos. Queridos, ele está dizendo: eu farei isto porque você fez do Senhor o seu refúgio. E diz aqui mais: porque tanto me amou, eu o livrarei. Quando é que eu faço do Senhor o meu refúgio? Quando eu o amo. Quando é que eu amo? A interpretação exegética exata deste texto é exatamente isso: quando eu guardo a sua palavra. Queridos, a palavra de Deus é a sincronia do amor. Se eu guardo a palavra de Deus, Jesus disse: eu estou amando. O amor diante de Deus não é uma palavra simplesmente que envolve um sentimento, não descreve simplesmente uma emoção, mas o verdadeiro amor é um amor que da emoção e do sentimento se combina, se coaduna com a ação. Então Jesus, se você me ama, então você guarda o que eu falo, você pratica o que eu falo. Então esse texto aqui, queridos, na verdade, há inúmeras promessas maravilhosas, mas ele advém de uma praticidade da palavra de Deus. E aqui está o segredo do verso 2, e diz: direi do Senhor. O que eu vou dizer do Senhor? É interessante que esse salmo, primeiramente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está exatamente falando sobre Jesus. Nós não temos como imitar Jesus em tudo, porque ele é eterno. Nós não podemos, por exemplo, criar as coisas, porque Jesus, ele criou as coisas. Mas a partir do momento que ele veio à terra, no limite do homem, ele nos manda ser os seus imitadores. Em que sentido? Obedecendo. E em que Jesus obedeceu? Diz a Bíblia, diz a palavra, em tudo, absolutamente em tudo. Mas há um ponto que vai conectar entre o desejo e a ação, e que nos ajudará muito no entendimento, que é a questão da confissão. Direi. O que você vai dizer? Essa semana eu tenho me encontrado com algumas biografias, algumas sinopses, alguns resumos biográficos, e eu fiquei vendo alguns grandes homens que se destacaram no Brasil, na área da ciência, na área da medicina, na área religiosa. Nessas sinopses de vários homens na área religiosa, eu não vi nenhum evangelho. Nós temos muitos modelos de homens evangélicos, mas nessa relação que eu tenho não está apresentado. E eu vi a biografia de muitos padres, uns que já eram bispos, outros. E é tão interessante a biografia de muitos médicos, homens que fizeram história nesse país. E eu fiquei envergonhado com o modelo de muitos deles de dedicação. A maioria deles não conhecendo Jesus, mas abnegados e se esforçando inteiramente para criar condições de uma vida melhor para a nossa nação. Pessoas que amaram o próximo e que dedicaram a vida ao médico que eu não me lembro o nome agora,
o filho dele dando testemunho, ele disse: meu pai passou a vida toda operando. E ele tinha uma atividade de 12 a 14 horas por dia de trabalho, a vida toda. Não tinha lazer. E quando a família perguntava: meu pai, por que o senhor faz tudo isso? Ele disse assim: esse é o meu lazer. Mas a motivação desse homem era salvar vidas, era ser um instrumento de benefício, de ajuda. Queridos, como é importante nós termos um modelo. Nós temos esse modelo, e o modelo que temos é Jesus. Fala comigo: Jesus é o modelo. A palavra que Deus deu a Jesus é a palavra que ele viveu, e por esta palavra ele se fundamentou e se firmou. E Satanás teve a ousadia de tentá-lo em todas as coisas, principalmente numa que é chamada a tentação do deserto. Você vê dos pingos nas vírgulas que Jesus nunca desviou uma palavra sequer. Mas alguém pode dizer: pastor, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus estava na tua pele, na tua carne, mas na força do Espírito Santo ele venceu. E não há como, queridos, nós vivemos num mundo que, queiramos ou não, é um mundo totalmente aberto para o mundo espiritual. Veio tudo que existe do que é invisível. Tudo que é invisível formou aquilo que é visível, mas aquilo que é invisível é visível no mundo do espírito, é invisível no mundo da matéria. E nós temos que oportunizar esse entendimento no nosso coração. Eu preciso dar crédito à palavra de Deus. Fala comigo: eu preciso. Como que eu dou crédito? Qual que é o segredo? Como que eu vou amar a Deus? E quando é que eu faço do Senhor a minha confiança? Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu vi o testemunho de um pastor no começo do seu ministério, e ele fora chamado para expulsar, para libertar uma pessoa endemoniada, e a pessoa extremamente envolvida com aqueles espíritos malignos. E ele chegou ali naquela casa, descendo do carro e já falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E ele foi falando, quando chegou ali, a libertação foi rápida. Por que ele fez isso? Porque ele foi confessando a palavra de Deus. Queridos, quando é que eu e você precisamos de refúgio? A todo momento. Eu encontrei, e eu já contei isso, mas vou contar de novo, um homem rico que eu acompanhei muitos anos. Eu gostaria de ter mais paciência de acompanhar, muitas vezes eu não tenho tanto. Já passamos os anos e a pessoa não vai se posicionando, mas eu sei que essa pessoa está muito bem financeiramente hoje. Sempre esteve, mas agora está muitas vezes menos. E quando você olha para uma pessoa assim,
a impressão que você tem é que está tudo bem. Queridos, como é forte isso. Eu muitas vezes como pastor, eu me sinto mal e não entendo determinadas coisas, e eu sei que esse é um drama que muitos servos de Deus já vivenciaram e contam nas Escrituras, de você chegar diante de uma pessoa que está completamente fora da palavra de Deus e cheia de condições financeiras, e de repente você não está vivenciando aquela condição. Você fala, o que está errado comigo? Por que comigo é tão sofrível assim? Mas, queridos, minha esposa teve um sonho. Esse sonho tem marcado o meu coração nesses dias. Toda vez que ela sonha, eu me preocupo. E ela viu esse senhor no alto de uma grande montanha. Mas a montanha era de lixo. De lixo. Você já viu uma montanha de lixo? Nos Estados Unidos, quando você vai chegando em Orlando, eu vi algo interessante. Eu vi várias montanhas verdinhas. Eu achei tão bonito aquilo. Daí a pessoa que está aqui falou: é lixo. Eu falei, lixo, é lixo. Mas no sonho da minha mulher, ela viu esta pessoa muito bem ali em cima, e de repente os pés resvalaram, o monte foi abrido, e nós, como família, tentávamos segurar essa pessoa, mas já não conseguíamos, porque ele se afundara no lixo. Queridos, o refúgio é o Senhor. Não há refúgio seguro nesta terra. A fazenda, os imóveis, tudo isso nas mãos de Deus, amém, tem a sua importância, mas não é refúgio. O refúgio verdadeiro, a fortaleza verdadeira está aqui nesta palavra, a palavra de Deus. Então eu posso dizer, Ele é o meu refúgio. Quando é que eu digo Ele é o meu refúgio? Quando o meu coração está habitando, morando, residindo na palavra de Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Eu tenho aprendido isso, que o nosso sangue se verta, que a nossa vida possa passar, mas nós não podemos nos desapegar da palavra de Deus, porque ela é eterna e Ele é o nosso refúgio. Aleluia, diga: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Oh Espírito de Deus, confiança é não só falar, mas na hora da dificuldade se colocar diante dele. Por quê? Diz aqui o verso 3, sabe por quê que Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu Deus em quem podemos confiar? Porque é Ele que livra do laço do passarinheiro. Uma figura tão singela. Eu me lembro, na minha época, eu nunca fiz mas tem pessoas que quando criança, faziam o tipo de um laço assim. Tem essa armadilha, mas eu me lembro, eu fazia da tal da arapuca. Eu nunca fui bom nisso.
Aliás, nunca fui bom em nada, só a única coisa que eu me encontrei foi algumas coisas de Deus. Mas eu fazia de madeirinha assim, conseguia fazer, ia traçando os gravetos, as madeirinhas, tipo de bambu também. Depois colocava um pauzinho assim, você já fez isso? E amarrava alguma coisa assim, jogava aquelas arrozinho, alguma coisa assim, e lá veio o passarinho. O passarinho olha assim e fala: não, é hoje, meio-dia. Muita comida, olha lá, branquinho, arrozinho. Vai. Tem vários tipos de arapuca, né? Vários tipos de arapuca. De repente, o laço. Queridos, só o Senhor para nos livrar do laço do passarinho. Você e eu somos os passarinhos. Quantas vezes nós olhamos oportunidades? Que oportunidades! O que eu vou, mas eu vou fazer, eu vou lá, não vai passarinho, mas eu vou, eu não posso perder essa oportunidade. O cavalo só aparece encilhado uma vez na vida, eu não vou. E se precisar mentir, eu minto, não tem problema, mentiria mais ou menos. Eu vou comer aquela, eu vou aproveitar esta oportunidade. Existem laços, queridos, que se nós não formos libertos, nunca mais nos seremos. São laços que vão tolir a nossa liberdade, vão quebrar a nossa comunhão, vai vender a nossa alma. Então Deus, aqui Ele está dizendo, nos livra do laço do passarinho. Outro dia eu estava num lugar e eu vi uma mulher contando um testemunho para outra, e eu fiquei ouvindo. Eu tenho mania de ficar ouvindo conversa dos outros de vez em quando. Eu falo pouco, não falo muito. Então quando eu saio, se eu estou alguém conversando, no caso de uma conversa, eu fico ouvindo a conversa da oração. Eu vi o que ela estava dizendo, eu percebi que é crente, eu fiquei ouvindo. Ela falou: olha, estava contando para o outro, falou assim: você precisa ir em tal médico. Há uns anos atrás, 20 anos atrás, eu consultei com o médico sobre um problema de coluna que eu tinha. E ele falou: não, você tem que fazer uma cirurgia, só que você vai fazer a cirurgia e não tinha os recursos necessários. Ele falou: só que você vai ficar, você não vai poder mexer. Eu falei: problema, eu não entendo bem. Ela falou: eu marquei para fazer a cirurgia. Quando eu fui fazer, alguma coisa falou comigo assim: não faça. Deus falou comigo: não faça. Estava tudo certo, médico, hospital, tudo certo. Eu disse: não vou fazer. E as pessoas disseram: mas você tem que fazer. Ela disse: eu não vou fazer, eu não sinto de fazer. E hoje ela passou um tempo, ela fez a cirurgia recentemente, está muito bem, não teve sequela nenhuma, um lugar mais bem preparado. Mas o que me chamou a atenção é o laço do passarinho. Estava ali naquela pontinha. Quem é que livra? O Senhor. Quando é que Ele livra? Quando eu moro, queridos. Quando eu tenho a proximidade de poder ouvir a voz dEle. Deus tem falado isso muito comigo nesses dias. A necessidade de nós estarmos mais próximos dEle. A necessidade que nós temos de receber a luz na hora certa. Que de repente tudo nos parece tão favorável, é o nosso
desejo, é o nosso apetite, mas ali está um alimento debaixo de uma condição traiçoeira, uma armadilha para a nossa alma. Então é Ele que livra, é Ele que livra do laço do passarinheiro, da peste. Diz aqui que Ele te cobre com suas penas e debaixo de suas asas encontras refúgio. Que cena maravilhosa é esta, que Deus se apresenta neste salmo. Aquela cena de quando você se aproxima de um pintinho, de a galinha ali, ela, que já conhece roça, tudo sabe o que é isso. A galinha, ela abre as asas assim, os pintinhos vêm tudo para baixo. Deus diz assim: é isso que acontece quando alguém me ouve, e quando alguém tem o seu coração na minha palavra. Quando vem o perigo, eu abro as minhas asas, e aqueles que são meus vêm para debaixo de mim. Queridos, quem é louco de enfrentar o Deus Todo-Poderoso? Quando é que acontece isso? Quando é que eu venho debaixo das asas do Todo-Poderoso? Quando eu aprendo a morar no esconderijo do Altíssimo, fazendo dele a minha habitação. Aqui ele está dizendo também: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Mas a palavra tônica é ter medo. O medo é um movimento espiritual do mal que nos é flechado e traz sobre nós uma insegurança. Nós perdemos a confiança. Então abre uma porta. O medo é que abre a porta. Ele antecede o inimigo. Ele é a presença do inimigo. Não sei se você já teve essa experiência de estar num lugar e ali estar um espírito maligno. Eu estou cansado de ver isso. Eu sei quando está. A primeira coisa que você sente é o medo. Não que você está com medo, mas o próprio medo é a presença do nosso inimigo. Queridos, mas a palavra diz: se você abrigar a palavra da fé no coração, não temerás, não terá medo. Queridos, aqui diz: não temerás. Existem terrores? Existem. E aqui está dizendo terrores da noite. Seta que voe de dia. Só não está vendo. Existe. Peste que anda na escuridão. Existe. Mortandade que assole ao meio-dia. Essa palavra mortandade no hebraico é geta. É um espírito que traz morte repentina. Acho que foi hoje que o Gabriel falou do falecimento do menino, parente da Juliana, namorada do Gabriel, meu filho, 25 anos. O avô morreu nessa semana passada, né? E com 25 anos de idade, numa moto, de repente, 25 anos de idade, mortandade que assola ao meio-dia. Uns 2, 3 anos atrás, eu fui visitar um senhor. Eu não me lembro de ter feito isso na minha vida. Eu fui com um advogado a Curitiba para visitar uma pessoa. Eu senti de visitar aquela pessoa. Esse advogado falava bastante dele, e eu estava em oração. Eu senti de visitar. Nós fomos, pegamos um avião e fomos lá em Curitiba. Um homem muito rico. Sentei ali com ele, passamos uns 2 dias com ele, eu passando pregando a palavra de Deus.
Eu senti algo diferente na vida do camarada. Estava conversando com ele e ele falou: pastor, aconteceu recentemente algo terrível. Eu falei: o que foi? Ele disse: olha, eu tenho uma concessionária de carros em tal cidade, lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E eu cheguei para o meu filho, uma concessionária de carros importados. Eu falei assim para o meu filho, com 18 anos, falei: filho, escolhe o carro que você quiser, eu vou te dar. E o menino disse: não, eu quero uma moto tal. Eu quero uma moto tal. Ele falou: eu não te dou uma moto, eu te dou um carro. Deu o carro para o menino. O menino foi visitar, foi passear com a mãe nos Estados Unidos, e a mãe ali foi convencida por aquele mocinho a comprar uma moto que ele sonhava lá, e comprou e trouxe a moto para o Brasil. Poucos dias depois, numa cidade pequena, ele deu uma levantada assim na moto, saiu, a moto escorregou, ele bateu a cabeça e morreu. 18 anos de idade. Mortandade que assola ao meio-dia. Quando eu ouvi isso, eu percebi uma maldição na vida daquele homem. E eu percebi que era urgente ele ouvir de Jesus. Eu tenho testemunho, eu falei de Jesus, um homem educadíssimo, finíssimo, mas endurecido ao extremo. Normalmente a pessoa está toda segura, acha que está tudo certo. Não demorou 2 meses ou menos, quando eu estava em Londrina fazendo meu doutorado, o irmão dele me ligou desesperado, falou: meu irmão, aquele que o senhor veio aqui visitar, morreu. O que foi? Como? Ele chorava copiosamente. Ele estava num lugar viajando e parou o carro num acostamento, porque estava tendo alguma coisa ali. Ele parou para esperar. Quando ele parou o carro no acostamento, veio um caminhão desgovernado, ele do lado de cá passou por cima dele. Mortandade que assola ao meio-dia e até. Essas surpresas são surpresas. Não estou falando para medo de lutar isso. Eu estou falando que é questão de não ter medo. Se eu tenho meu coração solidificado na palavra de Deus, eu não vou ter medo. Se eu não tiver medo, o demônio não vai ter a oportunidade de penetrar no meu coração. Quando? Porque tem pessoa que pode não ter medo, mas ele não tem Jesus no coração, e não tem a palavra de Deus no coração, será atingido na ignorância. Então você vê no verso 7 falando aqui: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem está mostrando um caos? Mas está dizendo a palavra: você será separado. Você crê? Quando é que eu creio, pastor? Quando eu coloco a minha confiança no Senhor Deus. Pastor, quando é que eu coloco a minha confiança no Senhor Deus? Quando eu guardo a sua palavra. Quando é que eu guardo a sua palavra? Quando eu pratico a palavra. Aí eu faço do Senhor o meu refúgio, do Altíssimo a minha habitação. E a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Eu já tinha ouvido o testemunho do Gabriel, mas não tinha ouvido esse detalhe. Não lembro de ter ouvido esse detalhe que ele falou aqui, que Jesus falou com ele: você e a sua família. Queridos, nós
céu. Pergunta para o céu: será que você vai para o céu? Hã? Você creu em Jesus, entregou sua vida a Ele. É um processo. Queridos, tem uma coisa que nós temos que ter: é quebrantamento. Não ficarmos na solidez do pecado, não ficarmos com o coração endurecido, não ficarmos sensíveis demais. O crente que é sensível demais, Satanás vai obstruir a sua caminhada. O crente tem que ser alguém que suporta levar umas chibatadas. Você tem que ser assim. Você tem que ser assim. Porque quem dá a chibatada é Deus. E se Ele o faz é porque Ele te ama. O amigo que parece ser verdadeiro não é aquele que só lisonjeia com palavras. O amigo verdadeiro é aquele que fala. E Jesus é este que fala. Eu estava orando hoje pensando em Jesus. Eu passei hoje o dia aqui na igreja orando. E eu falo pensando em Jesus, tentando imaginar, segundo a palavra de Deus, a personalidade de Jesus. Eu comecei a pensar sobre cenas que eu conheço nas Escrituras de Jesus. Imagina Jesus na hipocrisia do mundo. Quando ele chegava e alguém falava uma coisa que o coração dizia outra, e ele imediatamente confrontava aquela pessoa. Imagina Jesus, a própria verdade. Ele queria matar a todo momento. Teve um camarada aqui. E outra coisa, eu ouvi uma pessoa dizendo outro dia, já faz anos, na televisão, falou assim: se ele vier lá uma vez, nós vamos crucificá-lo de novo. A pessoa falou. Queridos, hoje, para ser crente de uma igreja, precisa ser muito crente. Hoje, para ser pastor, precisa ser crente. Você sabia? Ou não? Estou falando de ser pastor de verdade. Não é fácil, não. Hoje tem muita igreja, se você for crente como pastor, de verdade você não consegue ficar na igreja mais. Eles vão te mandar embora, porque você não consegue mais. Porque você não se enquadra aquele esquema, você não vai concordar com aquelas coisas que estão erradas. E você vai ter que dizer. A coisa é tão séria, porque o mal, ele está querendo chegar. Mas Deus, se nós nos apegarmos à palavra dele, sabe o que ele vai fazer? Diz aqui, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha que coisa impressionante. O que Deus está dizendo? Que ele chega para o anjo quando aquele, não é toda pessoa, quando aquele que é filho dele se apega verdadeiramente à palavra dele. Então você está apegado à palavra. As coisas estão indo até o contrário, mas vocês estão apegados à palavra. Quando é que as coisas estão ao contrário? Está caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, a coisa está naquele vendaval, paga chegando em tudo quanto é lugar, você fala: vai pegar em mim. Aí Deus fala: não vai pegar em você, fique tranquilo. Como que acontece no mundo espiritual? A Bíblia diz: ele ordena os anjos que seguram. Imagina, a gente muitas vezes não vê, mas acontece isso. Você está andando, tem um anjo segurando na tua mão esquerda e outro segurando na sua mão direita, para que não tropeces em alguma pedra. Que pedra é essa? Aqui fala: você não vai tropeçar. O que fala o texto? Verso 13: pisarás. Em vez de você tropeçar, você vai pisar. Pisarás. Eu fiquei impressionado por participar de um belo churrasco, né, Vanderlei? Churrasco caprichado, quem entende. Vanderlei é o cara que entende de carne, né, Vanderlei? Também, né? Então ele é aquele que compra meio boi
deixa no freezer, meio bezerro, né? Então nós vamos comemorar a formatura de contabilidade, ciência contábeis. Parabéns mais uma vez. E almoçamos com ele, foi um momento gostoso. E o pai dele, como chama seu pai? O João. O pai dele é um gaúcho, né? Branquinho, loirinho, grandão. E o gauchão lá estava contando que ele mora tem um fazendinho, um sítio, e tem umas jiboia lá. Eu falei, senhor do mato? Ele falou, não, ela é boa para nós, come todos os sapos. E contando como que a jiboia faz, ela vem, de vez em quando ela come uma galinha. Eu fiquei com essa jiboia na cabeça também, foi uma coisa triste. Eu não posso acreditar. Ele está criando jiboia, na verdade. Eu falei, só tem uma. Ele falou, tem muitas. Mas não quero matar, não, porque elas estão sendo boas para a gente, que elas limpam o quintal. Então quer dizer que o senhor João ele tem uns animalzinhos de estimação, que são algumas jiboias ali na cabieira, como é que é? Como que chama o lugar que fica jiboia? Não, tem um nome naquele vídeo. Napier. Então lá, jiboiazinho. Ah, que gostoso. De vez em quando ele viu uma jiboia que pegou uma galinha e enrolou, jogou um negócio na galinha, a galinha ficou enrolada, procurou a cabeça da galinha, que só pega pela cabeça, ele está vendo tudo. E a jiboia está contente, porque ali ela tem toda a liberdade do mundo. Imagina você pisar numa jiboia, está andando assim, pisar numa jiboia. Mas a jiboia ainda não é um animal tão perigoso, né? Tem outras cobras muito perigosas. Mas vamos falar das perigosas, que mata qualquer desapercebido. Olha o que diz o texto: existem estas coisas no mundo espiritual. Então diz o texto aqui, que os anjos seguram nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Que pedra é essa? Daí fala, leão e áspide, filho do leão e a serpente. Daí diz, você vai pisar. Aí, é no sentido de esmagar. Quando é que eu tenho força para pisar na cabeça de tal traiçoeiro animal, capaz de pegar no meu calcanhar, capaz de me trazer morte? Quando é que eu tenho isso? Quando eu confio no Senhor. Os anjos dele estão com você. A gente vai pisar em você e eu temos pisado. Fala comigo, eu tenho pisado. Em nome de Jesus. Sabe que pisar no leão, cara? Pisar no leão, pisar no futebol já não é uma brincadeira, mas pisar no leão. Pisar numa serpente, numa áspide. Calcar aos pés o filho do leão e a serpente. E diz o verso 14, pois que tanto eu o livrarei. Por-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Deus está falando, eu te colocarei no lugar alto, para que todos vejam, para que todos saibam, porque ele conhece o meu nome. Queridos, quem conhece o nome de Deus é alçado, um privilégio muito grande, por causa da fé. É um privilégio de estar sendo alguém inatingível. Inatingível. Vêm as dificuldades, vêm os problemas. Quantas são as dificuldades? E a Bíblia diz, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longuras de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Na minha experiência com Deus, eu tenho uma coisa no meu coração: quando eu entro em Deus, invoco o nome dele, o livramento dele.
Deus é aquele que dá o livramento. Quando o meu coração está na palavra dele, quando o meu ser está diante dele, quando eu invoco o nome dele, vem só para mim, pastor? Não, é todos nós. Quando ele me invocar, diz a palavra, eu responderei. Então você chega diante de Deus, invoca, disponível. Você sabe como a gente se apresenta diante de Deus? A gente se apresenta diante de Deus aberto. Mas Senhor, se esse desejo motivador do meu coração é meu, tira. Se é teu, dá prosseguimento. Senhor, eu estou aberto. Quando a gente invocar, é uma expressão no hebraico, quer dizer trazer a presença dele. Quando alguém invoca o nome de Deus, essa expressão diz que traz a presença de Deus. Deus quer nos dar dias bons. Ninguém aqui é superior a ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nem eu sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Todos nós precisamos profundamente residir no nosso coração no esconderijo do Altíssimo. Abaixa a sua cabeça. Pai querido, nós estamos neste lugar simples. Muitas vezes não sabemos o que fazer, como fazer. E o Senhor se silencia. Mas a fé do nosso coração diz que o Senhor fala na hora que o Senhor quer.